Boa noite, Luiz. Boa noite, Alice.
pessoal demora a entrar. Se entrassem mais cedo, começaria mais cedo, acabaria mais cedo. Olá, boa noite. Boa noite. Bom, pessoal, eu vou começando, não adianta ficar aqui esperando muito. O pessoal sabe o horário da aula, conforme eles forem solicitando para entrar, eu vou aceitando, tá?
Então, hoje nós vamos ver, ontem, retomando o que nós vimos ontem, a gente viu a definição das classes dos instrumentos. Então, o que é um instrumento cego, o que é um instrumento indicador, o que é um transmissor, um controlador, um atuador, alguns outros instrumentos que compõem a classe dos instrumentos. E hoje a gente vai ver alguns aspectos que a gente encontra nesses instrumentos. Então, que vem em catálogos deles, informações. Então, qual é o range do instrumento, qual é o span, esse tipo de definição que também foi padronizada na área da automação, com o intuito de fazer que diversas áreas elas pudessem estar conversando. Tá? Então, a área da instrumentação e de controle acabou por adotar essa terminologia própria, com questões mais específicas, com esse intuito de que diversas partes, então setores de uma mesma empresa, pudessem conversar e entender o que essa parte da instrumentação ela quer dizer. Então, se eu pegar um instrumento e eu perguntar qual é o range desse instrumento, isso já é uma definição padronizada, isso já vem até no próprio instrumento, no próprio catálogo dele. Então, eu consigo, a partir dessas informações, fazer a escolha por um ou por outro instrumento, consigo entender o que outros setores da empresa querem dizer ou por que tomaram certas decisões. Então, todas essas características a gente vai estar vendo e vai estar definindo hoje. Então, o primeiro deles, e mais importante, tá, é o range, que por definição, tá, ele é a faixa ou conjunto de valores da variável medida, controlada, que estão compreendidos dentro do limite superior e inferior de capacidade da medição. Tá? Então, é o valor mínimo e o máximo que aquele instrumento ele consegue medir. Tá? Então, aqui eu trouxe um exemplo, por exemplo, a faixa de medida de um instrumento de temperatura é de 100 a 300 graus Celsius. Então, eu tenho ali um sensor de temperatura no meu sistema, e aí, se eu perguntar qual é o range dele, é essa informação que eu quero de retorno, que ele tem um range de 100 a 300 graus Celsius. Que a gente costuma chamar, tá? Às vezes confunde um pouco com escala. Tem gente que diz, qual é a escala do instrumento? E aí diz, é de 100 a 300, mas não é a mesma coisa. Tá? Isso, quando a gente fala o mínimo e o máximo que aquele instrumento pode medir, a gente está falando do range, a faixa de medida dele. Tá? Tem essa diferença, mas que às vezes acaba sendo confundido por algumas pessoas, até por não saber dessa definição. Tá? Então, qualquer momento que vocês se depararem com essa informação de range, vocês já sabem que é o valor mínimo e o máximo que aquele instrumento suporta de medição. Para que isso é importante? Bom, eu tenho que escolher determinado sensor para colocar no meu sistema, e eu sei que aquele meu sistema ele pode variar uma temperatura de menos 100 graus Celsius até 200 graus Celsius. E aí eu tenho duas opções de sensores. Eu tenho um sensor que mede de menos 100 até 300 graus Celsius, e eu tenho um sensor que mede de 0 a 500 graus Celsius. Bom, qual sensor eu vou usar? Eu vou usar o que tem um range que se encaixa com o que o meu sistema necessita. Tá? Então, eu opto pelo primeiro que eu falei. Então, essa informação do range ela é utilizada, às vezes, na escolha
de um sensor em detrimento de outro, de um instrumento em detrimento de outro. E essa informação ela está associada ao span, que é o alcance, tá? Então, o que é o span? Vocês vão ver que quase todas essas definições eu trago o nome em português e o nome em inglês, pelo fato de que virou meio que padrão a gente usar esses nomes em inglês, tá? Mas eles têm um nome em português que se utiliza, mas a maioria dos instrumentos acaba trazendo essa informação em inglês, até porque não são instrumentos fabricados aqui no país. Então, o span ele é a diferença algébrica entre os valores superior e inferior da faixa de medida. Então, se o range é o valor mínimo e o máximo que o instrumento pode medir, o span é esse valor máximo menos o meu valor mínimo. O que é isso? Bom, vamos pegar o exemplo aqui. Eu dei um exemplo onde o range do meu instrumento ele era de 100 a 300 graus Celsius. Para calcular o meu span, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o limite superior, que é o 300, e vou diminuir do meu limite inferior, que é o 100. E aí eu vou ver que o span é 200 graus Celsius. Quando eu estou falando de dois valores positivos, é tranquilo. Eu tive muitos erros, tá? Quando eu ministrei essa disciplina para outra turma, quando eu trazia exercícios e um dos valores era negativo. Por exemplo, se o range do meu instrumento ele é de menos 50 a mais 75 graus Celsius. Qual é o valor do meu span? É o meu limite superior, que é o 75, menos o meu limite inferior, que é menos 50. Então, menos 50. Menos com menos em matemática fica mais. Então, eu vou acabar somando esses dois valores. E aí, eu vou achar que o meu span ele é igual a 125 graus Celsius. Tá? Então, cuidado nesse sentido. Quando eu tenho dois valores positivos, eu vou pegar o maior, vou diminuir do menor e vou achar o meu valor de span. Quando eu tenho o limite inferior negativo, eu vou acabar somando ele ao meu limite superior. Mas ainda tem uma outra possibilidade. Qual é? Range do meu instrumento ser de menos 100 a menos 50. O que vai acontecer aqui? Eu vou ter o meu limite superior, que é menos 50, menos o meu limite inferior, que é menos 100. Ou seja, eu vou ter menos 50 mais 100 e vou achar que a minha resposta é mais 50 graus Celsius. Tá? Então, basicamente, são essas. Eu ainda teria uma outra possibilidade, que seria o limite... não, são essas três possibilidades. Então, vocês têm que prestar atenção quando eu der exercícios parecidos com esse. Quando eu pedir range e eu pedir span, geralmente eu vou pedir os dois juntos, na questão do sinal.
tá? Porque é isso que pode fazer com que vocês acabem errando o exercício, tá? Conseguiram entender essa ideia de o que é range e o que é span? Não entendi muito bem. Não? Não. Vamos tentar assim. Só deixa eu apagar aqui essas coisas que eu escrevi. Consegue ver esse termômetro que eu coloquei aqui, né? Sim. Tá. Vamos considerar que eu estou olhando aqui para a parte dos Celsius, tá? Qual é o limite superior do meu termômetro? 50? 50. Limite superior. 50 graus Celsius. Qual é o meu limite inferior? Menos 50? Menos 50. Certo? Certo. Só deixa eu aceitar o colega aqui. Então, se eu te pedir o range, tá? O que vai ser o range? O range vai ser o limite inferior até o limite superior. Então, nesse caso, o range desse instrumento, ele é de menos 50 até 50 graus Celsius. Beleza. Até aí foi. Tá. Tá? Quando eu te pedir o span, o que eu quero, tá? O que é o span? Para a gente colocar o span numa fórmula. O span vai ser o limite superior menos o limite inferior, tá? Essa é a regra geral do span. Então, nesse caso, o span vai ser o quê? O limite superior é 50, menos o meu limite inferior, que é menos 50. Certo? Então, quando eu tenho menos com menos, isso se transforma em mais. Então, aqui eu vou ter 50 mais 50. E aí eu vou ver que o meu span é 100 graus Celsius. Beleza. Conseguiu acompanhar, Luiz? Tá, beleza, beleza. Em outras palavras, ó, variei 10, variei 20, variei 30, variei 40, variei 50, variei 60, variei 70, variei 80, variei 90, variei 100. É o quanto eu consigo variar dentro daquele instrumento. Do limite mínimo até o limite máximo, tá? Se por um acaso eu tivesse um termômetro que o meu limite superior fosse 400 graus Celsius e o meu limite inferior fosse 150 graus Celsius e eu pedisse o range, qual seria?
300? Não, 250? O range. Superior. Tu falou o span. Ah, tá. O range é o limite inferior, que é 150, até o limite superior, que é 400. E aí o span seria o limite superior menos o limite inferior, ou seja, 250. Certo? Ok. Ok? O restante do pessoal conseguiu acompanhar isso? Ok, tranquilo. Quem entrou no Tranquilo, tudo tranquilo. andar da carruagem aí, Tranquilo. beleza? Beleza. Eu entendi agora o que é o spam ali, já peguei, mas não entendi o range, entendeu? Tá, o range é assim, ó, olhando para esse termômetro aqui na imagem, tá? Se eu te perguntasse qual é o range da parte dos graus Celsius, tu me diria que é o valor que está aqui embaixo, então menos 50, tá? Até o valor que está aqui em cima, até 50. Então, é o mínimo que ele consegue medir até o máximo que ele consegue medir. É a faixa de medida que ele tem, o valor mínimo e o valor máximo. Então, vou botar o limite inferior, que é o valor mínimo, até o valor máximo. Esse é o meu range. E aí, o span, eu vou pegar esse valor máximo e vou diminuir desse valor mínimo. Tá ok, professor? Se eu pegasse, por exemplo, e pedisse o range da parte do Fahrenheit, tá? Seria do menos 60. Então, vamos considerar agora aqui do Fahrenheit. O meu range aqui seria do menos 60 até os 120 graus Fahrenheit, que é o valor mínimo que ele pode ter, até o valor máximo que ele pode ter, tá? E aí, para eu calcular o meu span, seria os 120 menos os menos 60. Ou seja, 120 mais 60, o span é igual a 180 graus Fahrenheit. Certo? Certo, beleza, entendi, professor. Beleza? Essas duas definições, como eu falei no início, elas são importantes porque se eu não sei essa questão, eu não consigo escolher adequadamente o meu instrumento. Eu vou colocar um instrumento ali que, de repente, nem tem um range suficiente para estar medindo aquele sistema, tá? E essa informação, ela vem em catálogos do fabricante, então eu consulto ali e vejo, esse sensor ou esse? Aí eu vejo, não, esse tem um range que se adapta melhor ao meu sistema do que esse. Então, eu vou escolher tal sensor. Ou se não, eu estou no meu sistema e aí o máximo que ele mede é 50 graus Celsius e aí o meu sistema poderia chegar até 100. Aí eu fico vendo lá 50, 50, 50 e digo, mas só mostra o máximo que ele... Só mostra 50. Então, por que será que o meu sistema está sempre marcando 50? Qual será o problema? Não, ele não tem problema nenhum. Ele está mostrando 50 porque é o máximo que aquele termômetro, por exemplo, consegue mostrar. Então, ele vai mostrando o máximo que ele pode. Por quê? Porque aquele instrumento ele não deveria estar sendo usado para aquela aplicação,
porque o range dele é menor do que a necessidade do meu sistema. Não, eu entrei agora e eu vi o exemplo, que é um exemplo ali de 400 e superior e 150 inferior. Uhum. E eu pensei que estava fazendo desse termômetro, aí por isso que fiquei boiando. Mas agora eu li direitinho Não, ali eu só estava dando um outro tela. exemplo que eu criei da minha cabeça. Sim. Agora entendi ali, professor. Beleza. Vou apagar aqui para... E aí ontem, quando eu falei sobre a questão de controlador, sobre quando que o controlador atua, sobre sensor, sobre atuador, eu acabei falando de erro, tá? Meio que de propósito até, porque algumas palavras elas vão se repetindo nessa área, e aí a gente fala erro, ou fala offset, a gente costuma muito chamar de offset. Eu quase não é habitual já falar essas palavras todas em inglês, que é o quê? Quando eu desenhei ontem, mal e porcamente, uma malha de controle, eu falei para vocês que em determinado momento teria uma comparação entre a variável que eu estou medindo e o quanto eu queria que essa variável tivesse, tá? Eu acho que numa das aulas eu citei um exemplo bem simples, que é o exemplo do ar-condicionado, porque é bem fácil de entender essa questão do erro a partir desse exemplo, apesar de não ser um exemplo completo de automação, tá? Pensando no ar-condicionado, o ar-condicionado ele só vai ligar, tá? Quando a minha temperatura ela fugir de uma determinada faixa de valores, tá? Então, eu coloquei ali, eu setei no meu ar-condicionado, no controle, que eu quero uma temperatura de 23 graus Celsius. Tá? Dentro desse meu ar-condicionado, isso aí é meio padrão de ar-condicionado, mas pode variar. Vamos supor que ele permita que eu tenha uma variação, tanto para mais quanto para menos, de 1 grau. Então, eu quero que ele esteja em 23 graus. Quero que ele esteja em 23 graus, mas ele pode variar mais ou menos 1 grau. Ou seja, ele pode tanto ser 22, quanto ele pode ser 23, 24 graus Celsius. Enquanto ele estiver dentro dessa faixa, o meu ar-condicionado está desligado. Tá? E aí, eu estou sempre fazendo essa medição. Estou fazendo a medição e estou verificando. Lá pelas tantas, eu medi e eu vi que eu tenho 20 graus. Tá? Ou seja, o meu set point aqui, é 23 graus, que é o valor que eu quero que o meu ar esteja. E aí eu medi e vi que ele está, então, medição 20 graus Celsius. Eu tenho um erro aí, que é o quê? É o meu set point menos o meu valor que está sendo medido. Então, o valor da minha medição. Eu tenho um erro de 23 menos 20, que é 3 graus Celsius. Detectado esse erro, tá? E aí eu vou verificar que esse erro está fora do que é o meu aceitável, porque o que eu aceito é só 1 grau, então aqui eu tenho uma variação de 3. Eu vou mandar o sinal e aí o meu ar-condicionado vai ligar. É assim que funciona. Eu tenho um sistema de um tanque,
eu estou fazendo a medição do tanque e ele tem que estar numa altura de 10 metros. A água, o nível tem que estar em 10 metros. E eu estou medindo, então o meu set point é esse 10 metros. Vou fazendo essa medição, eu posso variar 0,5 para baixo e 0,5 para cima. Então, eu posso chegar a 9,5 e eu posso chegar a 10,5. Lá pelas tantas, eu vi que ele está 11 metros. Então, eu tenho um erro de 1 metro e eu só poderia ter de 0,5. Aí, eu mando o meu sistema atuar. Então, o erro é isso. É a diferença entre o valor que eu quero, que é o meu set point, ou ponto de ajuste, e o valor real, o valor que eu estou medindo no meu sistema. Tá? Eu sempre busco que o meu erro seja 0, ou que ele esteja dentro do admissível pelo meu sistema. Se ele estiver fora disso, eu tenho que atuar e fazer a correção desse erro. Essa é a ideia do sistema de automação. Pegar e corrigir esse erro, fazer com que ele se torne 0 ou próximo disso, certo? Conseguiram entender a ideia? Agora a gente vai entrando um pouquinho em questões meio que simples, mas com um pouquinho de cálculo para entender o que está por trás do nosso processo de automação, né? Foi esse conceito? Precisa que explique de novo? Tá tranquilo, professor. Segue o baile. Tranquilo, tranquilo. Aqui acabei, para explicar o slide anterior, acabei definindo, então, o que é o ponto de ajuste, o set point. Ontem, quando eu estava falando sobre setar parâmetros no controlador, foi a pergunta de um colega, eu falei que a gente entra com diversos parâmetros, um desses parâmetros é o ponto de ajuste. Então, ali a gente vai colocar, vai setar qual o valor que a gente quer que aquela nossa variável assuma. Tá? Então, o ponto de ajuste é isso. É o ponto que eu vou colocar no meu controlador, vou setar o meu controlador para que ele controle o meu processo. Então, ele vai fazer com que o meu processo sempre busque estar nesse valor ou próximo a ele, desde que seja aceitável, porque a gente sempre tem essa variação, tanto para mais quanto para menos. Isso também a gente que define, o projetista define. E é isso que o controlador busca. Ele vai sempre analisando a medida que ele recebe do sensor, comparando essa informação, e aí, quando está fora disso, quando ele detecta esse erro, ele manda o sinal para o atuador agir no nosso processo. Tá? Então, o ponto de ajuste, ou set point, é isso. Então, o valor que eu quero que a minha variável assuma no meu sistema. Tá? Em relação à precisão, aqui agora a gente começa a usar mais os termos em português, porque começa a ficar mais confuso usar em inglês. A precisão, a gente até viu um pouco disso numa outra aula. Então, ela é a tolerância, é o quanto eu vou permitir, né? Que a minha medição ou que a transmissão a transmissão do meu instrumento. Então, basicamente, os limites dos erros que eu vou ter. Eu vou ter várias medidas sendo feitas sob as mesmas condições, né, de serviço. Então, vou fazer, sei lá, 50 medidas iguais, considerando as mesmas condições. E aí, a precisão vai ser essa
variação entre essas várias medidas que eu tô fazendo, tá? Porque aí eu estabeleço qual a precisão do meu instrumento. Dentre 50 medidas, o quão preciso ele é, quantas medidas eu tenho iguais, quanto ele variou de uma medida para outra. Uma deu 50,1, a outra deu 50, a outra deu 50,15, e assim a gente vai vendo a precisão. Na verdade, a gente não costuma medir, a gente costuma usar essa informação. Porque dependendo da necessidade do meu sistema, eu preciso de um instrumento mais preciso ou menos preciso. Quanto mais preciso, mais caro ele é. E aí, isso já vem, o fabricante já me garante que tal instrumento ele tem tanto de precisão. E aí eu vou ver, bom, esse instrumento ele tem a precisão necessária para estar sendo usado no meu sistema? Se tem, eu vou usar ele, senão eu vou buscar outra alternativa. E aí a gente consegue expressar a precisão em várias maneiras. Então, ela pode estar relacionada em porcentagem com o SPAN, ou ela pode estar relacionada com a própria leitura, tá? Também em porcentagem, que são as duas mais utilizadas, mas a mais utilizada ainda é em porcentagem em relação ao SPAN. Em unidades da variável medida, em porcentagem do valor máximo da faixa de medida e em porcentagem do comprimento da escala. Tá? Então, eu relaciono a precisão do meu instrumento com uma dessas características, mas na maioria dos casos a gente relaciona com alcance com o SPAN. Tá? Então, colega... E aí o que acontece? A minha faixa de medida, a gente já definiu, é o nosso range. Cada ponto da minha faixa de medida, eu vou ter a precisão. Então, ela vai variar em cada ponto da minha faixa de medida. Mas, os fabricantes, eles colocam um valor geral, tá? Que é o valor, vamos dizer, médio de precisão. Tá? Mas quanto mais eu me afasto para os extremos do meu valor de medida, menos preciso fica o meu instrumento. Tá? Então, no caso ali, a gente tinha um instrumento de menos 50 até 50 graus Celsius. Se a gente tiver lá no meio do nosso termômetro, então lá pelos 10 graus Celsius, menos 10 graus Celsius, essa faixa é onde ele vai estar mais preciso, porque a gente está no centro dessa informação. Quanto mais a gente se afasta para os extremos, mais a gente vai perdendo precisão do instrumento. O que isso nos remete, tá? Se eu tenho um instrumento, eu vou colocar ele no meu sistema, e que eu tenho um valor, vamos supor, de medida de 200 graus Celsius, e o meu instrumento, ele mede de 100 a 200, tá? E o meu set point do meu instrumento, o meu set point do meu sistema é 200. Eu sei que eu vou estar sempre perto da faixa dos 200. Ou seja, eu vou estar sempre no limite superior do meu instrumento. E aí eu vou estar perdendo precisão porque eu estou muito próximo do limite superior. Então, qual é o ideal? O meu sistema ele vai medir entre 100 a 300, mas o set point dele é 200. Bom, então eu vou pegar um instrumento que ele meça, por exemplo, de 0 a 400 graus Celsius. Porque aí o 200, que é o valor que ele mais vai ter que repetir, porque é onde eu quero que o meu sistema esteja,
ele vai estar bem no centro, e aí eu vou ter uma maior precisão para estar realizando essa medida. Pegar um instrumento e trabalhar com ele sempre no limite, torna ele menos preciso. Tá? Então, isso funciona quando a gente usa escala. Eu vou pegar um multímetro para medir corrente e a minha escala é de 0 a 5, e o valor que eu vou medir é 4 e pouco amperes. Bom, eu vou trabalhar muito perto. Se eu tiver uma outra escala em que o 4 fique mais próximo do meio, se eu tiver uma escala de 0 a 10, por exemplo, é melhor eu usar essa escala, porque a medida do meu instrumento ela vai se tornar mais precisa. Então, isso é importante na hora de escolher até a escala que eu vou estar utilizando para fazer a medição. Quando eu uso um multímetro, um voltímetro, um amperímetro, esse tipo de instrumento. Hein, Alice? Oi. Tem instrumentos também, tipo sensores, que tem tipo uma validade. Tantas horas de serviço e já não é mais preciso. Sim. Né? A gente comentou sobre isso, acho que foi o Christian até que trouxe essa questão, até sobre o uso de temperatura, que está sendo muito utilizado, é obrigatório agora, tu vai entrar no supermercado, tem que medir a tua temperatura, tu vai entrar em outro estabelecimento, eles têm que medir a tua temperatura. Esses instrumentos... Daqui a pouco ela tá a pilha deles e já está medindo errado, né? Exatamente. Esses instrumentos, eles têm um tempo de vida útil em que é aconselhável que ele trabalhe para que ele te dê um valor mais correto, uma maior precisão. Depois disso, ele vai se tornando menos preciso. Então, quanto mais fraca a bateria desses instrumentos, menos preciso ele vai ser. Aí tu pega um instrumento desse na mão de uma pessoa que não é culpa dela, ela só está usando aquilo ali porque mandaram ela usar, ela muitas vezes nem tem conhecimento, e aí ela não acompanha a questão de bateria, nada, ela só está ali usando. E aí no começo do dia, aquilo ali foi carregado, por exemplo, ele está funcionando bem, mas no final do dia ele já foi usado tantas vezes, já passou o dia inteiro, que ele já perdeu a precisão. Então, de repente, o valor que ele está fornecendo está bem equivocado nesse sentido. Isso acontece muito com instrumentos que são com bateria. Até vou usar um multímetro, e o multímetro é com bateria, começou a dar sinal de bateria, pode ter certeza que ele vai dar um valor bem diferente do que ele deveria dar, por causa dessa questão da precisão. Então, são questões que muitas vezes a gente não sabe, ou são instrumentos que são utilizados por pessoas que não têm esse conhecimento, que nem tu vai no supermercado, eu fui hoje no supermercado, o segurança que está ali na frente, na porta, ele não tem obrigação de saber isso, não é da área dele, mas alguém deveria ter esse conhecimento e saber que aquele instrumento ele vai perder precisão ao longo do dia. Porque vamos supor que ele tem uma variação de 2, 3 graus, uma pessoa que ele foi ali e mediu com 36, ela não está com febre. Mas se ele tiver com uma variação de 3, ela pode estar com 39. E aí ela já está com febre. E já entrou para dentro do mercado. E já entrou. Então, quer dizer que são coisas que, mesmo que não seja por mal, acaba acontecendo. Tem a questão da distância também, que eu até comentei sobre o meu trabalho, sobre o Kinect. O Kinect ele pode medir desde de 0 até 10 metros. Mas a Microsoft indica que o sensor, que o sensor esteja de 0,8 até 4 metros da pessoa. Fora disso, ela diz que ele perde precisão. Se o próprio fabricante está dizendo que ele perde precisão,
por que tu vai usar fora dessa faixa? A não ser que a precisão não seja tão importante para ti. Mas não tem porquê. Se o próprio fabricante está te dizendo, ó, se tu usar fora dessa faixa, ele vai perder precisão. Aí tu usa fora e depois diz, pô, mas ele mediu errado. Sim, o fabricante está te dizendo que ele vai perder precisão se tu usar nessa faixa. Então, são questões que, mas a pessoa precisa ter noção do que é essa questão de precisão, de como funciona, qual é a variação, como que o equipamento funciona melhor. Então, esse tipo de questão, ele é importante nesse sentido. No caso do mercado, da temperatura é um exemplo. De repente, uma pessoa entrou com febre, pelo termômetro ali, não parecia que estava com febre, ela não sabia que estava e já ingressou no mercado com febre. Não quer dizer que essa pessoa esteja infectada, mas por normativa, ela não deveria entrar no mercado. Fora a questão que o Christian falou na aula, que um coloca o sensor bem na tua testa, outro coloca longe, outro coloca... Isso também influi. Todas essas questões influem na precisão do nosso instrumento. Geralmente, esses instrumentos eles já não são muito precisos, né? E aí a gente ainda utiliza eles de maneira inadequada, acaba por tornar eles menos precisos ainda. A questão da sensibilidade, mesmo sem citar a palavra, eu acabei falando numa outra aula, tá? É o valor mínimo que a variável deve mudar para obter-se uma variável na indicação ou transmissão. Foi quando eu falei dos instrumentos digitais. Eu falei, um instrumento digital que tem capacidade para mostrar 6 valores. Então, vamos supor que eu consiga botar 5 casas e eu consigo mostrar 100,55 volts. Só que quando eu medir, vou anotar aqui para tentar deixar mais claro o que eu quero falar. Eu medi, deu 100,55 volts. É o que está mostrando o mostrador do multímetro. Só que a medição, na verdade, ela é 100,547. Como eu tenho que mostrar com uma casa a menos do que eu estou medindo, eu faço o arredondamento. E aí eu transformo, como é maior do que 5, eu transformo no 100,55 que eu estou vendo. Só que ele vai mostrar esse 100,55 se eu tiver aqui ponto 5, 6, 7, 8 ou 9. Ou seja, a sensibilidade desse meu instrumento, ela é de 5. Por quê? Porque eu preciso variar 5 vezes até variar o valor que eu estou mostrando lá no meu instrumento mesmo, no meu visor. A mesma coisa acontece para menos. Se eu tivesse, por exemplo, 55,1, ele estaria mostrando 55. Se eu tivesse o 2, o 3 e o 4 também, ou se eu tivesse o 0, ele estaria mostrando 55. Para eu ter uma alteração lá, eu tenho que variar 5 vezes, ou seja, eu teria que chegar aqui até o 555, que aí o meu mostrador ia pular para 6. Certo? Então, essa é a sensibilidade, é o quanto eu vou ter que alterar na minha medição para conseguir visualizar essa alteração no meu instrumento, lá no meu visor. Nesse caso aí, em volts não te dá muita diferença, mas bota em quilowatts ou megawatts, vai dar uma baita diferença. Exatamente. Eu estou citando aqui um exemplo como se fosse volts. Mas se a gente estiver falando, por exemplo, de potência, se eu estiver falando de
da questão da potência reativa que a empresa paga, por exemplo, que eu estou falando de kV-ampere reativo, se eu tiver aqui um kV-ampere reativo, essa variação ela é muito grande financeiramente para a empresa. Sim, sim. Então, essa questão da sensibilidade do instrumento, ela é importante por quê? Porque eu tenho que ver se aquele instrumento ele tem capacidade de me mostrar o quanto eu preciso que ele mostre. Por isso que muitas pessoas preferem um instrumento analógico, porque nesse sentido o analógico ele mostra o que realmente ele está medindo. Por mais que às vezes seja ruim de visualizar, se a variação é pequena, mas ele mostra o que está ali mesmo. Em eletrônica é muito mais fácil tu usar, porque as variações são pequenas e às vezes tu só precisa ver se ele oscilou, e aí tu não consegue ver se oscilou nesse caso. Tu precisa oscilar 5 vezes até tu conseguir notar a variação. Então, em algumas aplicações de eletrônica é muito comum se usar o instrumento analógico por causa disso. Então, essa sensibilidade é esse sentido. O quanto eu preciso de alteração dessa minha variável até identificar isso no meu visor. Tá? E a questão da repetibilidade, por definição, então ela é a capacidade de reprodução da indicação ou transmissão ao se medir repetidamente valores idênticos da variável medida, nas mesmas condições de operação e no mesmo sentido de variação. Então, o quanto eu consigo obter o mesmo valor? Qual a chance de, se eu medir 10 vezes determinada variável, eu ter 10 vezes o mesmo valor? Essa é a ideia de repetibilidade, que é o que eu busco, né? Porque aí significa que o meu instrumento está totalmente calibrado, aferido, está funcionando adequadamente. E o meu sistema também, porque ele não teve variação, mas é muito difícil. Então, de repente, em 10 medidas, eu consigo ter 8, 7. E aí, essa porcentagem que é a repetibilidade. Tá? O próprio nome, ele já remete, né, ao que é. Quando tu fala repetibilidade, tu já tem a ideia de repetição. Então, quantas vezes eu consigo repetir aquele valor. Aqui eu trouxe esterese como definição, mas mais por cima, porque quando a gente vai bem para a área de automação, a gente foca mais nisso, mas não tem necessidade tanto para vocês, então eu só trouxe a definição mais superficial para entenderem o que é. Então, por definição, ela é a diferença máxima que se observa nos valores indicados pelo instrumento, para um mesmo valor qualquer na faixa de medida, quando a variável percorre toda a escala, tanto no sentido crescente como no decrescente. Resumindo, escolhi um valor lá da minha faixa de medida. Relembrando, o que é a faixa de medida? É o valor mínimo até o máximo que eu posso ir. Peguei e escolhi o valor de 10 graus Celsius. Vamos lá, escolhi o valor de 10 graus Celsius. Esse é o valor que eu escolhi. Aí eu vou fazer 10 medidas. Aí eu vou ter 10, vou ter 10.1, vou ter 10.05, vou ter 10.2, vou ter 10, vou ter 9.9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, vou ter 10 de novo, vou ter 10.2, ter 10.1 e vou ter 9.9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tenho 10 valores. Escolhi um valor da minha faixa de medida e fiz as medições. O que é a esterese?
é a diferença máxima que se observa nos valores indicados. Qual foi o menor valor indicado? 9,9. E o maior valor indicado? 10,2. 10,2. O que vai ser a esterese? O 10,2 menos o 9,9. Vai ser 0,3. A gente costuma desenhar, eu sou muito ruim de desenho, mas eu vou tentar aqui. Só deixa eu chegar esse coisa para o lado aqui para tentar desenhar. A gente costuma desenhar a esterese como se ela fosse uma coisa... Isso aqui tem que ser mais para cá. Assim. Aqui, no centro, estaria o meu 10. Essa parte de cima seria o meu 10,2. E essa parte de baixo seria o meu 9,9. Ou seja, todos esses valores que eu medi, eles têm que estar dentro disso aqui, dentro dessa faixa aqui. Por quê? Porque depois de várias medidas, eu vi que o máximo que eu medi é 10,2 e o mínimo é 9,9. Então, o que isso me mostra? Me mostra que se eu realizar 20 medidas, eu vou ter os 20 valores dentro disso aqui. Eu vou ter um valor mínimo e um valor máximo. Essa é a esterese. Ah, mas isso de valor mínimo e máximo, tu não me disse que era faixa de medida? Mas aí é do instrumento. Pensem, quando eu mostrei essa imagem aqui, pensem que esse 50, ele vai ter um valor um pouquinho mais que ele pode ter e um valor um pouquinho menos que ele pode ter. Essa aqui é a esterese dele. O 50,1, ele também vai ter um valor um pouco mais que ele pode ter e um pouco menos. Cada pontinho da minha faixa de medida, ele tem uma esterese, que é o valor máximo e o valor mínimo que ele vai me fornecer, se eu pegar um ponto específico da minha faixa de medida. Tá? De forma mais resumida, isso aqui tem gráficos para explicar a esterese, mas aí eu estaria entrando muito na área de um curso técnico de automação, que não é o foco de vocês. O que vocês vão utilizar é só essa parte desse conceito. Tá? Questão de elevação do zero é a quantidade com que o valor zero da variável supera o valor inferior da faixa de medida. Então, eu tenho a minha faixa de medida e eu tenho um valor zero da minha variável. Não necessariamente é o 0, 0, tá? O valor zero da variável que eu quero dizer é o valor mínimo da minha variável. Então, vamos para o nosso exemplo aqui. O 50 é o meu valor zero da minha faixa de medida. É o mínimo que eu vou ter. E eu tenho o meu valor mínimo da minha variável, o valor zero da minha variável que eu vou estar medindo, ele é menos 30, por exemplo. Bom, quantas vezes vai aparecer um valor desse que vai ser superior a esse menos 50? Então, quantas vezes eu vou ter um valor se repetindo ali, se eu realizar 10 medidas, por exemplo, que vai ser maior do que esse meu
valor inferior da faixa de medida. Então, quantas vezes eu vou ter um valor a mais superior ao menos 50. Tá? Essa é a elevação do zero. Quantas vezes eu vou ter um valor a mais que o meu valor inferior. A supressão de zero é a quantidade com que o valor inferior da faixa de medida supera o valor zero da variável. Então, ao contrário, se antes eu ia ter o meu valor da variável superando o valor inferior da minha faixa de medida, na supressão de zero eu vou ter o valor mínimo da variável da faixa de medida superando o valor zero da variável, aquele valor que mais vezes vai aparecer na minha variável. Eu vou chamar ele de valor zero da minha variável, e aí eu vou ver quantas vezes ele supera o valor da faixa de medida. Quantas vezes ele superar o valor da faixa de medida, eu estou falando de elevação. E quantas vezes ele ficar abaixo, eu estou falando de supressão. Tá? Esses dois últimos conceitos são os menos utilizados na parte de elétron. Esterese mais ou menos, mas o restante dos conceitos vistos são bastante utilizados, mesmo que intuitivamente, seja na hora de saber como se usa o instrumento, na hora de escolher determinado instrumento, na hora de saber se aquele instrumento, será que ele está dando o valor certo? Será que ele não está? Será que ele se encaixa nesse projeto? Será que ele não se encaixa? A gente usa esses conceitos que a gente viu, tá? A gente vai ter, quando eu der a lista de exercícios, a gente vai ter exercícios sobre range e sobre span. Falando sobre a lista a gente vai fazer na aula do dia 12. Vocês querem que eu mande ela antes? Ou vocês querem só fazer ela na aula? Pode mandar antes, professor. Tá. Eu encerro ela final de semana. Segunda-feira eu mando para vocês. Ou domingo, de repente. Que aí... Professor, Diga. não, só para tirar uma dúvida. Na supressão, 49,9, esse seria o valor. É por aí? Na supressão, isso. E Diga. Não, pode falar. E na elevação, tu quer o valor de 51,1, no caso, né? Tá, isso nos valores positivos, né? Ou faz diferença do positivo para o negativo? Isso nos valores positivos. No negativo é o contrário. Beleza. Porque aí o negativo, quanto menor o negativo, mais próximo está do zero, né? Exatamente. Tá bom, então. É só a dúvida que eu fiquei. Tá? Então, eu mando, assim que eu terminar, eu mando a lista para vocês, que aí quem quiser já pode ir começando. Tá? Era isso. Só a chamada. Christian, que agora não entra mais com nome. Não entra mais com nome, entra tá com certo. Q, com BTD. Tá disfarçado, tá Tá fugindo, achei que era disfarçado. papagaio. Não quer mais entrar com o nome dele. Eu tenho que achar aqui para botar meu nome agora. É no More, aparece More, aí diz Rename. More. Se o teu tá em Tá, inglês, né? Deve estar, eu acho. Então tá. Giovanni, Eduardo, Everton,
Presente, presente. Isaac, Aqui. Lucas Paiva, Aqui. Lucas Guimarães, Luiz, E Marcelo, Aqui. Nicolas, Rogério e o Vinícius que respondeu no chat que está sem microfone. Eu vi ali, Vinícius. Certo, pessoal? Uma boa noite, bom final de semana e até segunda-feira. boa noite, boa noite. Boa noite, boa noite. Bom final de semana aí. Boa Valeu, professor. Boa noite. Valeu, boa noite.